Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 26 de fevereiro, estamos na 7ª semana do Tempo Comum e meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus ele se dedica a ensinar os seus discípulos uma realidade que, no nosso desenvolvimento da nossa caminhada, no crescimento da nossa fé, muitas das vezes nós rezamos assim, nós pedimos: Senhor, aumenta a minha fé. Muitos ambientes de liturgia, têm essa oração, que é uma devoção muito popular em nosso país. Mas o que é crescer na fé? O que é cada vez mais ter uma fé madura? Porque às vezes essa oração parece uma coisa um pouco desencarnada. Claro, Deus ele atende os nossos pedidos, Deus ele é sensível ao nosso clamor. Mas ao pedirmos isso a Deus, que a nossa fé cada vez mais cresça, qual é a realidade em nós que faz a fé crescer? Querido, nós precisamos entender isso muito bem, porque a fé em Deus, a fé no Senhor, só cresce em nossa alma se na mesma proporção cresce a humildade. Um coração que não é humilde, um coração que é soberbo, que é orgulhoso, um coração que muitas das vezes não consegue entender a sua verdade diante de Deus, nunca vai crescer na fé. Porque a fé, para ser madura, cada vez mais para que eu possa compreender a Deus e crescer na vivência do ato do meu crer, o terreno fértil para a semente da fé crescer é a humildade. Por isso que, às vezes, se nós estamos rezando pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé, Deus nos dará mais ocasiões de sermos humildes. Nós pedimos a Deus: Senhor, eu quero crer mais, eu quero crescer na fé, eu quero ter uma fé mais madura, uma fé mesmo de fato robusta. O que Deus vai prover para mim e para você? Ocasiões de nós exercitarmos a humildade, de servirmos mais, de nos humilharmos, de nos colocarmos mesmo diante do outro, com um coração mesmo totalmente desarmado, de não querermos reconhecimento diante dos nossos atos. É isso, Deus vai prover situações para que eu cresça na humildade, para que eu exercite na humildade, porque somente um coração humilde pode amadurecer e crescer na fé. A fé é um dom, é uma virtude teologal, é um dom de graça.
E a humildade é também uma graça, mas que deve ser desenvolvida na nossa humanidade. E a humildade não é uma ideia, não é se sentir coitadinho, não é somente uma realidade de um complexo de inferioridade, é a verdade. Diante de Deus eu vejo a minha miséria, eu vejo a minha pequenez. Como diz o Salmo 8, o que é o homem? É um sopro, é uma realidade de fato. É vermos a nossa condição e nos lançarmos diante de Deus e esperar tudo dele. E também diante do próximo. Não adianta somente eu ser humilde diante de Deus. A humildade também, ela está diretamente vinculada como eu lido com o outro. Se eu sempre me sinto melhor do que o outro, se o outro sempre é menor do que eu, se eu sou muitas das vezes autoritário, orgulhoso, não consigo me colocar de fato em serviço, não consigo muitas das vezes receber uma humilhação. Tem um salmo que diz que foi muito bom para mim ser humilhado. Porque, não é uma questão sadomasoquista? Não. Porque muitas das vezes as realidades de humilhação nos faz reconhecer a realidade essencial da vida. Porque quantas das vezes estamos perdendo muito tempo somente porque não somos reconhecidos, porque muitas das vezes não estamos fazendo, os outros não fazem o que nós queremos. Exercitar a humildade também, querido, amado irmão, querida irmã, é reconhecermos que tudo é graça, que as minhas capacidades humanas é graça e que só tem sentido se eu me coloco a serviço e disponível para que através de mim Deus alcance o outro. Por isso, essa passagem que o Senhor quer nos ensinar, quer nos instruir hoje. Não percamos tempo em discutindo se eu sou maior ou melhor. Sejamos como crianças, humildes, simples, disponíveis a Deus e que a Deus seja dada a glória. Cresçamos na humildade e receberemos a graça da maturidade da fé. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.